eu me lembro que em 88, a Funarte me chamou para fazer uma mediação de um ciclo de debates numa mostra de teatro nacional. Então, os espetáculos iam para o Rio de Janeiro, eles se apresentavam nos teatros de lá, eu levava os debatedores... Oi? Era mostra, teatro de verão, era uma Isso, mostra de verão, de do Bambembam, justamente. Não tinha mais dinheiro para fazer um Bambembam, fazia uma mostra de verão. E aí eu levava os debatedores, eu organizava depois os debates. Tinha uma coisa interessante que era assim, o público ia embora e... Não, era no dia seguinte. No dia seguinte encontravam-se só os debatedores e o elenco e a equipe. Era sem público. Então era assim, era para criar um espaço de intimidade. É para falar, fala mesmo, né? E aí, bom, fui até os espetáculos até que chegou um espetáculo de rua, que era de Natal. E eu comecei a ligar para os debatedores para marcar onde que a gente ia fazer. E todos eles me pediram substituição. E eu perguntava assim, mas por quê? Mas você debateu todos os outros? Por que esse não? Ah, eu não entendo. Então era assim, eu não entendo de teatro de rua, ou eu não sei falar do teatro de rua, eu não... Enfim, era sempre mais ou menos isso. E soube que há pouco tempo o Ainós conseguiu um grande feito, que foi conquistar um prêmio que era restrito ao teatro de palco, então conquistou com um espetáculo de rua. Então, essa questão da tendência da farsa me remeteu a essas questões. Se existe um divisor muito nítido, né? Lembro que até 10 anos atrás estava na moda essa discussãozinha, esse papinho de teatro de rua, teatro na rua, né? Então, como se resguardasse uma pureza. E aí, realmente, se resguarda uma pureza, fico imaginando, se existe um território, é natural que aqueles que buscam alguma coisa no teatro de palco, que é uma atualidade contínua, uma transformação contínua, achem que o teatro de rua é o lugar da permanência, entende? Não é o lugar, eu diria assim, é o lugar da cultura, mas não da arte, sabe? É o lugar de, talvez, de se aliar à formação, à pedagogia, mas não à reflexão e ao questionamento, não à inquietação, não à agressão, não ao incômodo, não ao contemporâneo. Mas sim, não é, eu falei dos meninos como os formadores, os construtores da cultura, é como se então o teatro de rua tivesse o papel de construir, mas jamais de marretar, jamais de destruir, de esfacelar essa cultura. Talvez, parte de mim tende até a concordar com isso, parte de mim tende a achar assim, devia ter teatro de rua muito no Brasil inteiro, e esse teatro ia segurar uma onda da nossa cultura, da relação das pessoas, da formação do cidadão, da convivência coletiva. Ele teria um papel formador, ele teria um papel de evitar que esses cacos se partam, ele seria a nossa cola, a nossa colinha ali para a gente sustentar essa sociedade, o mínimo de convivência pacífica possível, né? Mas talvez do ponto de vista do teatro como um todo, essa resposta, essa visão seja curta, né? Fala aí. Foi o segundo negócio. Oscar, eu te entendi mal? Eu te entendi mal? Não. Que bom. Que algo de real aconteça.
Vou perguntar então. Perguntar mesmo assim, como quem ignora, que eu ignoro. É mais fácil vender teatro popular? Vocês não vendem? Me responde, gente. É mais fácil circular com o teatro popular? Eu acho que sim. Eu acho que é mais fácil a questão da praça. Eu acho que às vezes uma opção, quando o grupo vai montar um projeto, o grupo vai buscar um financiamento, vai buscar algo, passa coisas na cabeça do grupo. Tipo, eu tenho vontade de ir para a rua, eu quero ir para a rua e o que eu quero fazer? Será que a comissão vai entender a minha proposta se ela for muito ousada? Será que quem vai entender? Que a comissão que vai avaliar um projeto vai entender uma proposta mais ousada. Eu acho que se tu vai colocando pós e contras, tu acaba caindo numa zona de conforto, que eu acho que é isso que tu mais está instigando. Não sei se eu entendi mal, mas acho que tu está colocando que a farsa acaba sendo uma zona de conforto e tu teme isso, de ser uma linha, né, decorrente da coisa. Acho que sim, é mais fácil vender essa proposta, ou ela vai acabar se tornando difícil no momento que ela for massificada. Faça de novo, não quero. E daí, quem sabe, isso aí vai acabar virando Os grupos vão se espremer se todo mundo fizer e vai acabar. Quem fizer diferente vai ser o diferencial. Quem sabe é o caminho natural que os grupos estão trilhando, porque eu noto que há pouco tempo mesmo, nós então somos... nosso grupo está começando agora, engatinhando. E tu vê grupos assim, que o É Nós, o Fala os Estercos e grupos mais tradicionais, já caíram num outro tipo de linguagem. Os grupos mais novos estão trilhando, quem sabe, esse caminho. E aí a pergunta que eu faço é, será que ela não é necessária também se trilhar esse caminho? Talvez seja uma questão de momento histórico. Porque suspeito, não sei, tem pessoas do É Nós e do Falos aqui podem dizer, mas suspeito que quando eles começaram, não dá para comparar, são tempos diferentes, o É Nós é muito mais antigo, mas acho que também na época do Falos não existia assim um mercado comprador. Então, as pessoas começavam, se juntavam e iam fazer porque estavam a fim de fazer. E depois ia pensar, bom, como é que a gente vai sobreviver disso aqui? Atualmente parece que tem uma inversão. É assim, tem um mercado. Então surgem os trabalhadores que vão atender a esse mercado, vão levar os seus produtos. Isso é um acordo perfeito, não há nada a dizer contra. A questão é o que cada um pretende, como cada um se vê e a que cada um se propõe. Eu acho uma coisa também importante a gente, quando é mais na rua, e foi querendo dizer algo muito precioso. Foi com a ideia de a gente primeiro partiu da necessidade de estar na rua, de manifestar suas ideias na rua, né? O Teatro do É Nós surge das intervenções na rua, junto a manifestações e tal. E eu acho que o Falos também é numa época de redemocratização que tem a necessidade de falar algo na rua, né? Pelo menos o pouquinho que eu conheço da história. E aí parece que tem esse movimento inverso de, então, eu não tô na rua porque eu quero dizer algo, mas é porque, de repente, eu curto fazer esse teatro e eu vou procurar uma melhor forma de me acomodar nesse espaço e conseguir fazer isso, né?